Meus amados irmãos, a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, hoje e sempre. Amém. Demônio expulso, misericórdia revelada. O que quer nos dizer este tema? Bom, quero convidar você a recapitular os textos que nós ouvimos há pouco. Os textos deste final de semana nos mostram que Deus sempre é o socorro presente, o único que não foge, nem nos deixa sozinhos. Vejamos, o Salmo 3 nos mostra o salmista com o coração angustiado. Diz o texto no versículo 1: Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Salmo 3, versículo 1. Também o texto de Isaías, capítulo 65, versículo 1: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: estou aqui, estou aqui. Isso mostra um desejo de Deus de ser encontrado pelas pessoas, como diz o texto de Provérbios, capítulo 8, versículos 1 a 13 e depois 5 a 6. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam, sigam o caminho do conhecimento. Já no Novo Testamento, Paulo, ao escrever aos cristãos da Galácia, faz questão de mostrar a eles e também a nós que nós só seremos realmente livres pela graça do Senhor Deus, que é o qual nos revela o amor infinito do Senhor Jesus para todos os pecadores. Paulo diz, no capítulo 3, versículo 26, e depois no capítulo 4, versículo 7: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que tem para dar aos seus filhos. Assim aconteceu com um homem também possuído por um demônio, aquele Gerazeno, que foi liberto pelo Senhor Jesus, e recebe então a incumbência do próprio Senhor Jesus para que retorne para a sua terra e conte tudo o que o Senhor fez. O versículo 39 nos testifica essa verdade ao dizer: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi para a cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Podemos afirmar categoricamente que este foi o primeiro missionário gentílico que se tem registro no Novo Testamento. É alguém que foi transformado pela graça do Senhor. Alguém que era rejeitado, vivia se escondendo nos túmulos do cemitério, agora, pela graça, pela bondade do Senhor Jesus, que vai ao seu encontro, esse homem tem uma vida, e uma vida realmente vida, ao ponto de se sentir bem e poder estar aos pés de Jesus. Com isso fica claro para nós, Jesus ainda atravessa mares para encontrar os perdidos. Ele ainda rompe correntes, restaura identidades e envia as pessoas para darem testemunho daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Onde antes havia desespero, Ele planta esperança. Onde havia silêncio e solidão, Ele faz ecoar um novo cântico. Por isso, essa história do homem endemoniado de Gerasa, um fato, é bem verdade, que faz ecoar pelos séculos, nos contando que a graça de Deus
ainda continua nos alcançando nos dias de hoje. O clamor ecoa no homem possuído em Gerasa, alguém tomado por forças malignas que o desfiguraram, isolam e acorrentam. Agora pode proclamar, pode ter paz e pode realmente descansar aos pés do Senhor Jesus. Convido você a pensar comigo. Imagine você acordar em uma pequena vila nas margens do mar da Galileia, ouvindo gritos vindo dos túmulos. Imagina se você tivesse que passar por aquele caminho, correndo o risco de ser atacado por este homem que não tinha controle sobre as suas ações. Afinal de contas, diz o texto, que estava endemoniado. E a gente sabe muito bem qual que é a obra do diabo e dos seus comparsas: é destruir tudo aquilo que Deus constrói e mantém. Esse é o desejo sempre do inimigo de Deus. Agora imagina você conviver numa situação dessas, no seu bairro, na sua rua. Já é difícil quando nós temos alguém que vive uma vida errônea, uma vida do crime, assim por diante, já ficamos incomodados. Agora imagina sabendo que essa pessoa facilmente poderia te atacar. Diz o texto: um homem nu, violento, endemoniado, vivendo entre os sepulcros, fora de si e também da sociedade. É exatamente nesse cenário o Evangelho deste final de semana nos mostra que abundou a graça do Senhor Deus. Um homem que não era do povo escolhido, um gentílico, agora sendo curado e convidado, na verdade enviado por Jesus, para contar para os seus da sua casa, seus familiares, amigos e provavelmente seus inimigos, que ele era um ser diferente do que Jesus o havia alcançado. Jesus o havia transformado em toda a sua plenitude. É interessante que nós, às vezes, até mesmo duvidamos, quando conhecemos alguém que não queria saber da palavra de Deus e de repente tem uma mudança de vida, vai para a igreja, muitas vezes até fazendo chacota, dependendo da situação. Bom, acha que botar uma Bíblia debaixo do braço vai resolver a sua situação. Tem pessoas que dizem isso. Deveríamos sim levar as mãos aos céus e agradecer por um pecador arrependido, pois não há como ser diferente e ter uma vida diferente, uma vida de paz, se não for pela palavra de Deus. Nós vimos aquela ilustração no começo do culto a respeito das sugestões que o mundo nos oferece. Alguns vão dizer: incline-se para o leste com tantas vezes, tantas orações. Outro diz: medite desse ou daquele jeito e você será curado. Mas sabemos que não há solução para o pecador se este não tiver Jesus em sua vida. Aqui estão alguns destaques que mostram essa abertura da salvação para os povos. Acompanhe comigo. A mulher Sírio-Fenícia, registrada em Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30, que mesmo diante de uma resposta inicial dura de Jesus reconhece a fé dessa mulher gentia e cura a sua filha. Do centurião romano, registrado em Mateus capítulo 8, versículo 5 a 13, um oficial do pior exército opressor que se tinha conhecimento até aquele momento, mas ele clama a Jesus, e Jesus dá uma ordem, e o filho deste oficial é curado. Também o envio de Jesus, o grande comissionamento de Jesus aos discípulos, dizendo: vão a todos os povos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façam com que essas pessoas sejam seguidores do Senhor. Muitas vezes nós achamos: bom, mas é só para os nossos, para a nossa família, para os nossos amigos. Não, é para todos, para aqueles que hoje estão à margem da sociedade. E eu tenho dito, e a Zene, que é da diretoria, sabe bem, aqui próximo nós temos um grande centro de prostituição, algumas quadras da igreja. Isso me incomoda profundamente, pois se essas pessoas não ouvirem a respeito do Senhor Jesus, elas não terão a salvação. Isso é um exemplo. Tantos drogados, tantos faccionados que nós temos na cidade, esses também precisam ouvir o Evangelho para que possam ser transformados.
os nossos inimigos, aqueles que nós não queremos nem mesmo conversar, aquele familiar chato, padedel, que nós não queremos quando ele liga para nós, damos uma desculpa, dizendo que o sinal da ligação está ruim. Este também precisa ser acolhido para que receba o Evangelho. E como nós já ouvimos há pouco a leitura do Evangelho de hoje, que fala daquele Geraseno endemoniado que foi curado por Jesus, que Jesus atravessa o mar até uma região gentílica, empurra os olhos dos judeus para libertar este homem. E como desejo dele, depois de curado, sendo transformado por Jesus, queria estar sim aos pés de Jesus, mas Jesus o envia de volta. Vai para a tua casa, vai falar com os teus, vai falar com a tua parentela, com teus amigos, conte aquilo que Jesus fez. Muitas vezes tenho dito para as pessoas aqui na igreja: fale de Jesus, conte aquilo que Jesus fez, conte aquilo que você ouviu no culto. Talvez você vai dizer: bom, pastor, mas eu não lembro. Eu insisto, fale daquilo que você tem sentido ao estar no culto. É preciso que nós falemos para as pessoas. Ou você acha que a sua voz, a sua habilidade de ouvir, de falar, de caminhar, de se movimentar, é só para que você se sirva de si mesmo? Deus quer fazer uso desses dons, dessas capacidades que Deus te deu para que o Evangelho seja anunciado. É preciso que nós tenhamos o cuidado para que a palavra de Deus alcance todas as pessoas, e que também aqueles inimigos nossos se envergonhem e tenham desejo de também ter uma vida parecida com a nossa, que agora é transformada pela ação do Senhor Jesus. É preciso que nós aliviemos os ombros, o peso do pecado sobre os ombros, assim como nós temos o peso do pecado aliviado dos nossos ombros pelo perdão do Senhor Jesus. Eu não sei se você sabe, mas a cada segundo morre 3 pessoas no mundo sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus, dirá que Ele é o Salvador. Parece estranho nós ouvirmos isso. Olha a população mundial que ainda não conhece o Senhor Jesus. Grande é o desafio dos cristãos. Ontem conversava com um colega pastor e ele dizia assim: cadê os pastores? Cadê? Precisamos de mais pastores. E eu disse: bom, precisamos que os homens se coloquem à disposição do reino de Deus, pelo menos na igreja luterana, onde somente o homem serve como ministro e pregação pública. Esses homens precisam se colocar à disposição para pregar o Evangelho. Pessoas precisam ouvir, e nós que já conhecemos a palavra, podemos sim anunciar. E todos nós, onde nós estivermos, não só podemos, como devemos anunciar. O texto do Evangelho nos mostra que para Jesus todas as pessoas pecaram e carecem da sua graça. Todas as pessoas precisam ser tocadas por sua palavra e precisam ser transformadas por esta palavra. Jesus vai ao encontro de todos, e Ele usa pessoas para fazer isso. Como é que tem sido a convivência com as pessoas com quem você tem contato? Lá na escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Talvez você encontre com pessoas muito queridas por você que digam: bom, eu não preciso ir na igreja, eu sou muito espiritualista. Eu já ouvi muito isso. Pessoas que eu gosto muito, vivem distante da palavra de Deus, pois acham que não precisam conhecer mais a respeito do Evangelho. Mas a essas pessoas, mais do que nunca, devemos lembrar que Deus deseja que elas vivam em comunhão. Como diz o Salmo 133, como é bom e agradável que as pessoas vivam como irmãos, vivam em comunhão. Quero convidar você a refletir sobre 3 pontos importantes do texto do Evangelho. Primeiro, a realidade do poder das trevas. Tem gente que anda brincando com o poder diabólico
e faz pouco caso, achando que isso é só mais uma invenção das igrejas. Não é. O diabo é astuto, está sempre disposto a nos derrubar e nos levar para o inferno. Não tenho dúvida quanto a isso. O Evangelho de Lucas descreve um homem possesso, dominado por muitos demônios, diz o texto, que havia se afastado de tudo, da família, da cidade e de si mesmo. Ele vivia nos sepulcros, símbolo de morte. Estava nu, sinal de vergonha. Era acorrentado, mas rompia as correntes, mostrando que não havia força humana capaz de controlá-lo. Sem Deus, essa é a realidade humana. Esse homem é um retrato da condição humana sob o poder do pecado. Ainda hoje existem possessões demoníacas, é bem verdade, mas não naquela intensidade como acontecia de modo público no tempo de Jesus, que é bem diferente daquilo que nós vemos em muitas denominações religiosas, que colocam algumas pessoas para fazer um teatrinho, se contorcerem. Aquilo não é possessão demoníaca, aquilo é sem vergonhice de líderes religiosos que expõem as pessoas ou até mesmo pagam essas pessoas para que elas pratiquem esse tipo de coisa. Se esses líderes religiosos vissem o que é uma possessão demoníaca, pode ter certeza que iriam fugir, iriam com muita pressa. O ser humano, longe da graça de Deus, está totalmente desfigurado na imagem de Deus e ficará escravizado por vícios, ódios, mentiras e orgulhos. Muitas vezes as pessoas acham que somente aquele que tem um semblante assustador está a serviço do próprio diabo. Não. Pessoas muito gentis, com as melhores das intenções. Por que você vai no culto hoje? Você já foi semana passada, vai ter semana que vem? Para que você vai ler a Bíblia? Por que você vai fazer uma oração? Outro dia não tem tempo. E muitas vezes, pessoas que nós amamos muito da nossa própria família, incautas, despreocupadas, sem se dar conta, estão a serviço do inimigo. Mesmo o próprio Pedro, no momento ele diz: olha, Senhor, estou pronto para morrer contigo. Questão de segundos, minutos, e diz: Senhor, que isso não aconteça contigo, na melhor das intenções, e Jesus: afasta-te, Satanás. Palavras duras de Jesus, mas às vezes nós teríamos que ter cuidado de não ser pedra de tropeço para aqueles que estão caminhando em direção à salvação. Temos que ter cuidado para não atrapalhar a vida de fé, pois as pessoas precisam ouvir o Evangelho, e sem a palavra, sem o Evangelho, não há salvação. E se não há salvação, essas pessoas não terão paz. Elas buscarão, mas viverão vazias, como sempre estiveram. O salmista Davi, no Salmo 3, clama a Deus em meio à perseguição. Ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Cabe lembrar que, mesmo que o mal se levante contra o povo de Deus e tenha o desejo de ferir e matar, é preciso lembrar que o mal não vem só de fora, mas está dentro de nós. Quem de nós não recorda que uma discussão foi alimentada ferozmente por nós mesmos? Quem de nós não começou a cogitar que fulano está fazendo algo errado e nós espalhamos boatos, mentiras, prejudicando a vida do semelhante? Olha quão maldosos nós somos. E quem de nós muitas vezes aí dizendo assim: não temos a menor intenção, não devemos julgar, protegermos aquele que está cometendo crime, tentando cobrir seus rastros, e não estamos o ajudando. Dentro da igreja acontece muito. Me recordo em alguns locais e também aqui, mas aqui não com tanta frequência, quando falamos: fulano não está vindo mais à igreja já há algum tempo, e dentro do estatuto da igreja essa pessoa deveria ser desligada, para que ela se sinta assustada e com medo de perder a salvação. Muitos dizem: pastor, mas ele é tão querido, ele é fulano, irmão, beltrano, daquele,
que vem sempre ao culto, como é que o fulano vai interpretar isto ou aquilo? Devemos ter ciência de que nós estamos a serviço do Senhor e que temos que ter zelo em todos os aspectos. Por que eu estou lembrando essas coisas? Pois muitas vezes nós consideramos pessoas, digamos, longe de Deus, só aqueles que têm escândalos públicos visíveis e bem conhecidos, e aqueles que muitas vezes que são como cupim corroendo a madeira no silêncio da noite ou do dia, enfim, a estes nós damos voto em credibilidade muitas vezes. Assim é o pecado em nossa vida. O pecado vai nos hostilizando, e nos afastando de tal modo de Deus que quando olhamos, já não enxergamos mais a graça e o amor de Deus, mesmo que esta seja renovada todo dia em nossa vida. Diz o texto: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E sejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5, versículo 8 em diante. E um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8, nos dá um bom ânimo e nos dá uma boa direção. Diz assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Que belo conselho de Tiago. Também temos o segundo aspecto a ser considerado, que é a autoridade libertadora de Jesus, que nós podemos observar no texto do Evangelho de hoje. E é preciso compreendermos que o ponto central do texto não é o endemoniado, não é a multidão de demônios, como eu já vi infelizmente muitas pessoas focando nos demônios. É a autoridade de Jesus. Ele tem domínio sobre todas as coisas. As forças das trevas não têm poder perante a autoridade do Senhor Jesus. O homem endemoniado não é quem se aproxima de Jesus, mas é exatamente Jesus que vai à busca dele. Deus é quem sempre vai ao encontro do pecador. Os demônios reconhecem Jesus, afinal de contas ele é o Filho de Deus. Eles sabem que estão derrotados na presença de Jesus. Diz o texto, Lucas 8, 28, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Interessante que nós vemos os próprios demônios dando testemunho de que Jesus é o Filho do Altíssimo. E não é só neste momento, tem outros locais que nós vemos isso acontecer. Eles sabem quem é Jesus, tremem diante dele, mas eles não podem crer como nós podemos. Eles conhecem Jesus muito bem, melhor do que nós, mas eles não podem crer, eles não podem sentir a paz que o Senhor Jesus nos concede, o convite para descansarmos, adormecermos nos seus braços, para no outro dia despertarmos na sua presença. Jesus expulsa os demônios, liberta o homem, perdoa o meu e o teu pecado, porque Ele é poderoso e tem autoridade para isso. Ele é Deus. Ele não apenas limpa por fora, mas restaura completamente o ser humano. Ele é visto, esse homem, que ele foi curado por Jesus, vestido em perfeito juízo aos pés de Jesus. Isso nos lembra o que nos diz o profeta Isaías, capítulo 65. Deus se deixou encontrar por quem não buscava. Um belo exemplo desse homem que estava possuído. Deus foi ao seu encontro para que ele fosse visto e assim pudesse ser salvo. Como é que Deus tem se apresentado na tua vida? Por meio da palavra, é verdade. Mas nas situações da vida, quantas e quantas vezes Deus te livrou de situações terríveis, que muitas vezes nós não damos o crédito ao nosso Senhor.
julgamos que fomos nós que tomamos uma decisão mais acertada, que nós fizemos um projeto que evoluiu, que assim por diante. Cadê a honra que o Senhor Deus merece e deve receber? É preciso cuidarmos para não colocarmos autoridade onde não tem. Nós fazemos nossos planos, mas a decisão final vem de Deus. Por isso que Provérbios 16:3 diz: peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certos. O outro ponto desse texto que podemos abordar, e convido você a acompanhar comigo, é o chamado para testemunhar a misericórdia. Só o Evangelho pode fazer isso. A boa notícia de que Deus nos ama, salva mediante Jesus Cristo. Graça, misericórdia que leva ao testemunho. De tormentos infindáveis, agora o Geraseno desfruta de tão graciosa paz que ele recebeu de Jesus, que o faz desejar: vou seguir Jesus. E aí ele recebe a notícia de Jesus: você não, volte, vá para a sua terra, vá falar daquilo que eu fiz na tua vida, conte para as pessoas, volte, tu tens uma função especial. Qual que é a tua função ao sair daqui? Peça que o Senhor Deus te ilumine, a fim de que você possa servir de instrumento dele, para que você fale daquilo que Jesus tem feito na sua vida, não hoje somente, mas desde que você se lembra daquelas histórias quando eu, às vezes criança, ou agora na fase adulta, muitas vezes, quase me cortei fazendo comida, cortei meu dedo, quase sofri um acidente, quase tropecei, quase tomei um choque, quase aconteceu isso, quase aquilo, quase eu fiz um péssimo negócio, quase eu caí num golpe na internet. Eu ouso dizer que esses quase é a mão de Deus dizendo assim: não, você não, eu não deixarei que você passe por isso. Já tem tantos e tantos outros problemas e sofrimentos que você já tem passado e ainda vai passar, mas esses não. Que a gente possa, sempre quando isso acontecer, lembrar: Deus mais uma vez me livrou de eu passar por coisas terríveis. Quase adoeci, quase isso, quase aquilo. Meus irmãos, com a misericórdia do Senhor Jesus, aquele homem foi convidado, enviado por Jesus para contar e testemunhar as obras de Jesus na vida dele e para as outras pessoas. A vida de tormentos e sofrimento me serviu como um combustível e também a certeza de que, longe da palavra, ele tinha uma vida totalmente diferente. Agora, com Jesus, ele pode caminhar com a cabeça erguida e pode falar com autoridade o que eu sou agora, o que Jesus fez em minha vida. Não porque eu tomei uma decisão de não vou mais viver nos túmulos, não vou viver entre os sepulcros, não vou gritar mais, agora vou me portar. Não. Quando estamos dominados pelo pecado e seu poder avassalador, sem perdão de Jesus, nós somos daí para pior. Por isso que eu digo, quando nós não fazemos as coisas escabrosas que nós vemos acontecendo no mundo inteiro, isso é estranho. Isso não é normal. O normal é fazermos tudo de errado, todos os tipos possíveis de pecado: abuso, estupro, assassinato, roubo, sonegação, pedofilia, o que tu imaginar na face da terra de violência. Isso é o normal do ser humano por causa do pecado. Nós vivemos um anormal da humanidade, porque nós somos transformados pelo Evangelho, e que nos inibe, nos proíbe de fazer isso e nos convence de que esse tipo de coisa não é mais para nós. O mundo ainda faz, mas nós não fazemos, porque agora quem comanda o nosso dia a dia é o Senhor Jesus. Ao ser curado por Jesus, enviado por Ele, fico imaginando o que não aconteceu
de transformação naquela cidade. Quantas pessoas que talvez duvidassem do poder de Deus, ou até mesmo não o conheciam, ficaram conhecendo pelo testemunho daquele homem. Nós não podemos separar, grave isso, não podemos separar a certeza da salvação do testemunho de vida lá fora. Ser cristão dentro da igreja, no banco da igreja, é maravilhoso. Lá fora que vem o pega para capar, e o bicho pega, e a coisa é difícil. Falar daquilo que Jesus fez na nossa vida, no dia a dia, pelas nossas ações, pelas nossas palavras e o nosso modo de viver no todo, aí que a coisa fica mais difícil. Agora, é preciso que a gente entenda aquilo que Paulo nos diz em Gálatas. Na sua carta, ele nos lembra que antes da fé em Cristo estávamos prisioneiros da lei. Mas agora em Cristo somos filhos de Deus, herdeiros, revestidos de Cristo pelo batismo. O que aquele homem gerazeiro experimentou, nós também recebemos espiritualmente: libertação, adoção e restauração. O chamado é o mesmo: contar as maravilhas de Deus, conforme, citando na verdade o texto do Salmo 40, versículo 5, falar da sua misericórdia. Meus irmãos, talvez você não tenha ideia quantas pessoas não têm paz e não conhecem a paz que Deus oferece. Precisamos ir a campo, semear, para que no tempo certo Deus faça brotar e produzir os frutos. Queridos irmãos, segundo domingo após Pentecostes, lembramos que o Espírito Santo continua a agir no mundo através da palavra e dos sacramentos. Na igreja luterana nós temos o sacramento do batismo para quem chega ao conhecimento da fé e o sacramento da Santa Ceia. Jesus continua indo ao encontro dos quebrados, dos pecadores, dos que vivem entre sepulcros no seu dia a dia, e Ele quer libertar a todos. Ele transforma, Ele nos chama a seguir e ser testemunha, e que possamos nós, como aquele homem, proclamar em nossa casa, em nossa cidade, tudo quanto Jesus tem feito por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.